Olá, nosso segundo estudo sobre estabilidade financeira, que é o nosso propósito de agosto. Hoje a palavra está lá em Mateus capítulo 6, versículos 31 até o 33. Vamos ler a palavra de Deus? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Já ouvi muito estudo, muita pregação sobre essa palavra. Porém, eu vou trazer hoje para vocês uma nova não, né? Uma visão que foi me colocada por Deus. O reino de Deus nem sempre é o templo, nem sempre é sair pregando o evangelho pelas ruas. O reino de Deus é todo aquele que se deixa ser governado pelo Senhor. E que se você é governado pelo Senhor, o seu reino, o reino de Deus é todo lugar que você está. Todo lugar que você está e que a presença de Deus está. Então, o seu trabalho é o reino de Deus, o seu lar é o reino de Deus, a casa de Deus é o reino de Deus, o templo. Estar reunido com pessoas da mesma fé é o reino de Deus. Cuidar dos órfãos e viúvas é o reino de Deus. Os doentes é reino de Deus. Então, se você estiver buscando isso, trabalhando isso, deixando Deus governar, porque o reino de Deus é o local que é governado por Ele, que tem a presença dele. E se tiver justiça nesse local, você está buscando o reino. Agora, o que vem é a ansiedade, porque às vezes você está trabalhando nisso tudo e você precisa do seu sustento. Só que o que a palavra está dizendo? Ela está dizendo que se você ficar o tempo todo ocioso, buscando só o seu sustento, você não vai conseguir. Automaticamente você vai ficar instável. As suas emoções estarão abaladas, você deixará de se preocupar com o reino de Deus e com a justiça de Deus e vai ficar estável. Você não vai conseguir uma estabilidade. Se você buscar isso, ele sabe que nós precisamos do sustento. O que é o sustento? É você ter o que comer, o que beber, onde morar, pagar os impostos, porque na palavra de Deus, até ele, Jesus, quando esteve na terra, ele disse: dá a César o que é de César. Então, nós precisamos pagar os impostos. E para pagar os impostos, a gente precisa o quê? Ter um sustento. Alguns têm o sustento vindo da casa de Deus, do templo, né? Nós temos sim pessoas que foram chamadas para pregar a palavra, para trabalhar dentro da casa de Deus, mas nem todos. A grande maioria de nós fazemos o trabalho voluntário. Nós trabalhamos na obra de Deus em algum momento que nós temos para fazer a casa de Deus ser sustentada a ponto de ter, né, possibilidade de receber as pessoas. Porém, não podemos passar todo o tempo sem ter o nosso sustento, porque a casa de Deus também precisa dos nossos dízimos e ofertas. E aí a gente precisa do nosso trabalho. Então, buscar o reino de Deus é você consagrar o seu trabalho ao Senhor, a ponto de não ficar ansioso e dedicar o seu tempo também ao templo, tá? Agora, existem pessoas que usam essa passagem bíblica para dizer que não precisam mais trabalhar, né? Não precisam mais ter uma profissão, não precisam mais ter um horário de trabalho. Ela pode passar todo o tempo no templo, mas ela foi chamada para isso. Então, se o Senhor vai sustentar, sim, existem pessoas que o Senhor sustenta através de doações, mas não é o habitual, o correto. Vamos dizer assim, o correto, né? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas são erradas, mas assim, o correto é você buscar o seu sustento, porque você tem saúde e ao mesmo tempo nós fazemos parte desse mundo, então nós precisamos ter, né, o nosso trabalho, o nosso sustento, que nem sempre vai vir na casa do Senhor. Então, tem que ter muito cuidado. Nós somos a casa de Deus, né, templos do Espírito Santo, e dele nós pegamos o quê?
toda a sabedoria a ponto de entender que a igreja é o corpo, que nós precisamos estar em comunhão em uma parte do nosso dia, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter o nosso horário para o nosso trabalho e não ficar ansioso em só buscar isso, porque o Senhor vai agregar, ele vai nos sustentar, assim como ele sustenta a casa dele, o templo dele. Às vezes não tem tantos trabalhadores e nem tantos voluntários, mas a casa dele está sendo sustentada. Então, cuidado, tá? O excesso não é de Deus. Deus quer que nós sejamos estáveis. Estáveis é você ter consciência do seu papel perante a sociedade e a casa de Deus, a obra de Deus, o ID de Deus. Se você não tem um chamado para viver, do evangelho, você tem que trabalhar, meu irmão. Você tem que buscar. Não a todo tempo. Não ansioso. Não se deixando ser chamado de pagão que só vive para isso. O que você tem que ter? Toda parcimônia, cuidado e dedicação. E aí, isso acontece no seu trabalho secular, dentro da sua casa e em todo lugar que você está, que é onde a presença do Senhor vai estar se você chamar, se você colocar. O reino de Deus é o lugar que tem a presença de Deus e o local que é governado por Deus. A minha casa é o reino de Deus, porque aqui quem governa é Ele. Eu oro todos os dias, eu busco a palavra de Deus para que todas as decisões sejam tomadas de acordo com o governo dele. O meu trabalho é reino de Deus, porque quando eu entro lá, eu peço a Ele que todas as decisões que eu vou tomar perante o meu trabalho sejam governadas por Ele e sejam justas. Buscar o reino e a justiça. Então, eu tenho que ser o mais honesto possível. Eu falei no estudo da semana passada, Nós temos que buscar a justiça. E a justiça de Deus é você ser justo. Justo como? Obedecendo às leis desse mundo, tá? Então, você não pode sonegar impostos, você não pode ser um preguiçoso, você não pode chegar para o seu patrão que você aceitou um contrato de trabalho de 8 horas de trabalho e falar para ele todos os dias que você precisa sair cedo porque você vai ter que ir fazer a obra de Deus. A obra de Deus, ela é feita até no seu local de trabalho, A partir do momento que você ora a Deus para que Ele te dê permissão, E cuidado para relação a isso. Ok, meus irmãos? Então, o que eu deixo para você, confie no Senhor, porque a ansiedade não é do Senhor. Você precisa ter estabilidade a partir do momento que você tem o tempo para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família e para a igreja, para a obra de Deus. Certo? Continue seu estudo aí. Isso aqui só foi um pouquinho para te fazer refletir.